Fala pessoal, tudo beleza? Como é que você tá aí? Tá com saudade? Se você não lembra de mim, eu sou o seu professor Guma, professor de física. Puxa vida, hein? É duro olhar para uma câmera e falar, tô com saudade de você, né? Nós estamos com saudade da escola, né? Você também tá com saudade da escola, você não tá com saudade de mim. Mas tudo bem, galera, é o seguinte, eu sei que essa temporada aí não tá sendo fácil pra gente. Quer dizer, ficar em casa até não é, talvez, não seja a parte mais difícil. Mas a gente ficar em casa é, e não poder ver ninguém, não poder ver os amigos, isso é complicado. Então a gente sente saudade da escola. Talvez a gente não sinta saudade do professor Guma, das aulas de física, mas da escola a gente sente saudade, porque principalmente quando você não pode ir para o lugar. Bom, gente, é o seguinte: essa aula aqui é a nossa primeira aula de volta, né, de retorno. E é o seguinte, eu preparei aqui uma aula de revisãozinha de quantidade de movimento e de impulso. Eu deixei para vocês, antes das férias, três vídeos, se não me engano, com o professor Marcelo Boaro, que é um professor de Campinas, formado na Unicamp. É um excelente professor que produz vídeos gratuitos na internet. Eu sou muito fã do trabalho dele porque ele é um cara que tem uma didática muito boa, uma explicação cativante. Então, sempre quando alguém me pede um canal, eu indicava o dele. Bom, agora eu vou parar de indicar o dele, talvez, né? Mas indicar o meu quando eu tiver as aulas gravadas. As aulas que eu não tiver gravado, eu vou continuar indicando o Marcelo Boara. Então, se você não viu ainda a aula 18 e 19, que é o resumo que nós vamos fazer agora, vai aparecer aqui, ó, o linkzinho aqui da aula 18, certo? Tá aqui. E também vou colocar aqui nas descrições e também vou colocar aqui o link da aula 19. Se você não assistiu, assiste lá com o Marcelo Boara, tá bom? Porque o que eu vou fazer aqui é só um resumão, combinado? Só um resumão. E aí, o objetivo agora das demais aulas que eu vou fazer sobre a aula 18, 19, 20, 21 e 22, que é o tema dinâmica impulsiva, quantidade de movimento, impulso, variação da quantidade de movimento, tudo isso nós vamos ver aqui em forma de exercício. Então o que eu vou falar aqui agora é só um compiladão, só uma revisãozinha. E deixa eu só olhar o tempo aqui, ó, já ficou longa essa aula, 2 minutos e 30. Então nosso objetivo, pessoal, é o seguinte, só vou explicar mais para vocês mais ou menos como é que funciona. Todas as aulas que a gente gravar aqui, eu vou colocar lá na plataforma do EAD um link que vai levar você até o canal do YouTube, esse canal que você está vendo, que eu criei exclusivamente para atender vocês aqui, meus alunos do Colégio Criativo. A princípio, esse canal não tem pretensão nenhuma de ser um canal de visualização por aí, entendeu? Então, eu vou pedir para que você, se você quiser, se inscrever e assinar, assinar lá, ativar o sininho, ó, pra você ver, eu nem sei falar direito, né? Porque quando eu colocar o vídeo, você já sabe que eu coloquei. Mas, de qualquer maneira, se você não fizer isso, fica tranquilo. Porque lá na plataforma do EAD que a gente está usando lá no colégio, lá eu vou colocar a data que aquela aula se refere, vou criar uma pastinha, como você já deve ter visto aí, vou criar uma pasta com a data de que aquela aula deveria ser assistida. Espero que você assista no dia em que ela precisa ser assistida, que você abra a sua apostila, resolva o exercício junto comigo. Então, assim, a hora que eu falar, pega aí sua apostila na página tal, você vai abrir, vai pausar o vídeo, vai abrir a página que você tiver, achou, despausou o vídeo, vai comigo. Eu vou começar a resolver o exercício. Se você quiser fazer sozinho, dá um pause no vídeo, tenta fazer sozinho, fez, solta o play, vê se eu fiz igual a você, vê se você fez igual a mim, vê se o seu resultado bateu, porque essa aqui é a ideia. Esse vai ter que ser o dinamismo. Sabe quando você fica na sala assim? Professor, peraí, deixa a gente tentar fazer. Agora é simples, é só você pausar, você para alguma hora que você quiser. Para alguma, espera a gente fazer. Pronto, alguma fica parado. E aí você faz, tá bom? Então é um excelente momento para você tentar. E, gente, se esforce. O que eu vou fazer aqui para não ficar tão cansativo, exceto hoje que já estamos com bastante tempo de gravação e eu não comecei a aula ainda, mas os outros nós vamos direto, tá bom? Não vou mais ficar nessa enrolação não. Se bem que eu falei isso antes da pandemia, mas aí teve férias, né? Mas agora que nós estamos voltando vai ser isso. Eu vou gravar vídeos geralmente de 10 a 15 minutos, eu vou tentar não exceder os 15 minutos, vou fazer de tudo para isso não acontecer. De preferência 10, tá? Eu prefiro vídeos de até 10 minutos, mas no máximo 15. Mesmo que não couber tudo no vídeo, então eu paro. Eu dei o vídeo de 15 minutos, eu paro e vou gravar um novo vídeo continuando, tá bom? E aí eu vou colocando lá sobre que cada vídeo corresponde. Então, quando a gente for fazer os vídeos de exercícios, você pode ir direto lá para o exercício que você quer. Então, você já resolveu o exercício na sua casa,
você vai só para a resolução final, viu se a resposta bateu ou não bateu. Eu também vou colocar os exercícios da apostilos de aula, além de gravar aqui alguns com vocês, eu também vou colocar a resolução por escrito. A solução sugerida lá pelo material eu vou colocar lá para vocês. Se você por lá não entendeu, o vídeo vai estar gravado lá também, tá bom? Então é isso, a ideia é trazer bastante opções para vocês, para você não ficar de bobeira. E gente, se esforce, porque nós vamos fazer 2, 3 exercícios por aula. Eu sei que hoje você tem mais outras aulas acontecendo, outros professores passaram atividades, mas no que diz respeito à física da minha frente, não é que eu vou fazer pouca coisa, nós vamos fazer tudo que precisa ser feito. Nós vamos focar na qualidade, entendeu? Essa é a ideia. A gente não vai fazer, eu não vou fazer aqui uma grande quantidade de exercício assim infinito para não ficar cansativo, fazer aulas extensas, mas nós vamos focar naquilo que é importante, no que é objetivo. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você vai mandando para mim. Aí, se eu perceber que o professor está faltando, nós vamos incrementando, vamos gravando mais vídeo, é você que vai ditar o ritmo, tá? Então, conto com a sua participação, espero de verdade que você faça um bom estudo. Chega de conversa, Guma! Nossa, um cara que fala em 6 minutos, mas tudo bem. Vamos que vamos, minha gente, olha lá. Quantidade de movimento. Você assistiu lá com o Marcelo Boaro, para quem não assistiu, eu vou colocar aqui o link então, tá bom? Sobre quantidade de movimento, acho que lá ele chamou de aula 27, ó, tô até sabendo. Então, quantidade de movimento. Gente, o que era quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma grandeza física que todo corpo que tem massa e uma certa velocidade tem, tá certo? Ela também é chamada, essa quantidade de movimento também é chamada de momento linear de um corpo, tá certo? A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e é isso que torna ela, em alguns exercícios, um pouco mais complicado. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão vetorial. Para quem não sabe resolver vetor, vai sofrer um pouquinho. Então aí vai ter que fazer uma recapitulação de somar vetores, se bem que nós vamos fazer durante o exercício, a gente sempre dá uma retomadinha, tá bom? Olha lá, quantidade de movimento nós vamos representar pela letra Q maiúscula, ela é o produto da massa, que é uma grandeza escalar, pela velocidade, que é uma grandeza vetorial. Note que o vetor quantidade de movimento vai ter sempre a mesma direção e sentido do vetor velocidade, uma vez que a massa é sempre uma grandeza positiva. Então, ali naquele corpinho de massa m com velocidade v horizontal para a direita, se eu for colocar lá o vetor quantidade de movimento, representar ali o vetor quantidade de movimento, ele seria aqui, pessoal, ó, na mesma direção de v vezes a massa, então seria um vetor aqui. Esse seria a quantidade de movimento Q, tá? Ou o vetor quantidade de movimento Q. É óbvio que na hora de calcular o módulo desse vetor, nós vamos fazer a massa vezes o módulo da velocidade, tá bom? Em alguns casos, quando o movimento é horizontal, por exemplo aqui, ó, o meu corpinho que tem uma máxima velocidade inicial, depois uma máxima velocidade final, ou seja, quando esse movimento acontecer numa mesma direção, não precisa ser na horizontal, tá? Numa mesma direção, a gente simplesmente adota um referencial. E aí na hora de calcular a variação da quantidade de movimento, é só fazer quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se for, como eu disse para vocês, numa mesma direção, você só adota um referencial. Se eu adotar para frente como positivo, então é só fazer MVF menos MVI, tranquilo, chega o meio. O problema é, e quando eu tenho isso aqui, ó, a velocidade inicial tem uma direção inclinada aqui e a velocidade final tem uma outra direção com uma outra inclinação. Como é que eu faço uma situação dessa, gente? Olha, pessoal, aqui, só vou deixar representado, obviamente, né, porque a gente depois vai fazer exercício sobre isso, mas olha só, se você pegar aqui que a massa vezes a velocidade final vai dar um vetor aqui, ó, saindo da tela, mas estou mostrando para vocês, e a massa vezes a velocidade inicial vai dar um vetor aqui, então o Q final vai ser um vetor aqui, ó, quantidade de movimento final, e o Q inicial vai ser um vetor aqui, ó, Q inicial. Na hora de fazer a variação, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, não se esqueça que esse menos na frente de um vetor significa oposto. Então eu vou pegar o QF, que é esse aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, Ctrl C, ó, QF, certo? Aí tem o tamanho dele, o módulo dele, menos, ou seja, o oposto de QI. Se o QI é apontando para cá, o oposto é apontando para lá, tá certo? Sim ou não? Então eu vou pegar o oposto dele, que seria esse aqui, colocado, vou colocar ele aqui, ó, tá? Desenhado para cá, ó. Esse seria o menos QI. Notem que eu poderia ter desenhado aqui, tá? Ó, menos QI, porque tem que colocar a pontinha desse na bundinha do outro. Só que ia pegar em cima do texto, eu preferi desenhar aqui, tá? Ó, a ordem não vai alterar, tá bom? Menos QF com menos QI. Olha, pessoal, eu desenhei o QI ao contrário, com sentido oposto. Então, cadê o vetor variação da quantidade de movimento? Vai ser esse aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor, ó.
Guma, e como é que eu descubro o módulo desse vetor? Aí nós vamos precisar fazer lei dos cossenos, tá bom? Mas na hora que for oportuno a gente faz um exercício resolvendo isso, tá certo? Muito bem, vamos aqui para a segunda parte dessa aulinha. Deixa eu só ver o tempo aqui, já estou com 10 minutos, não posso extrapolar. Eu vou ter que deixar os exercícios para a próxima aula então, tá? Vamos lá, o que é o impulso? Eu coloquei um desenho aqui para exemplificar. Quem nunca fez isso, né? Você tem uma bola e aqui um pezinho chutando essa bola. Ó. Pá, chutou. Aí eu pergunto assim, quando eu bato o pé na bola, eu não apliquei uma força nessa bola, certo? Meu pé não ficou em contato com a bola durante o intervalo de tempo ΔT, ainda que muito pequeno, na hora de um chute, ela ficou em contato um pequeno ΔT. Quando eu faço a força aplicada pelo meu pé na bola, vezes o intervalo de tempo que essa força agiu, a gente tem o tal do impulso. Então o impulso é força vezes tempo. Acabei não falando, né? Na unidade de medida no sistema internacional é Newton vezes segundos, e aqui é quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Mas só voltando então. Então o impulso é só fazer a força agindo durante um tempo. Só que um detalhe importante, essa formulinha só vale se a força for constante, fique esperto com isso. Se a força for variável, ele vai precisar te apresentar um gráfico, que aí seria o impulso da força variável. E aí, imagina o seguinte, a força é zero, no instante zero, ela aumenta até um valor máximo e depois ela cai. Ou seja, essa força variou. Não precisa ser sempre assim na forma de um triângulo, tá, gente? Mas ela aumentou, chegou a um ponto máximo, depois diminuiu, ou vai aumentando, 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 enfim. Se a força estiver variando, a intensidade dessa força estiver variando, eu não posso aplicar essa formulinha. Geralmente alguém vai falar assim, professor, mas quando você chuta a bola, essa força também é variável. Pessoal, mas às vezes para intervalos de tempo bem pequenos, a gente pode considerar aqui uma força média, tá? Então não tem problema. Mas quando essa força age durante um tempo maior e ela é variável, eu só consigo calcular o impulso através da área sobre o gráfico. Então o impulso é numericamente igual à área desse triângulo aqui, ó, ou do gráfico que você estiver fazendo exercício. Tudo bem? Então sempre que for força variável, a gente vai calcular o impulso através da área, não esqueça disso. E para a gente encerrar, o tal do teorema do impulso. Esse teorema do impulso nós vamos usar bastante, bastante. O que é o teorema do impulso, pessoal? Não vou provar aqui, porque está feito lá na aula, como eu disse para vocês, no vídeo que vocês já assistiram lá do Boaro. Impulso é variação da quantidade de movimento. Então, quando eu calculo a variação da quantidade de movimento de um corpo, eu estou calculando o impulso. Só para a gente encerrar e você entender isso, vamos fazer um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um corpo que estava se movendo, essa bolinha, e de repente, uma bolinha, eu vou e dou um chutinho nela, ou seja, a velocidade dela aumenta. Pensa comigo, a velocidade era 1, depois do chute que eu dei, a velocidade aumentou. Tá certo? Estou falando porque eu dei a força na mesma direção do movimento que ele já está, na mesma direção e sentido. Então essa força aumentou. Peraí, não houve uma variação na sua quantidade de movimento? Ou seja, quantidade de movimento inicial não é diferente da final? E você não aplicou uma força durante um tempo? Opa, então essa variação na quantidade de movimento foi causada por um impulso. Esse impulso é a força vezes o tempo. Se você jogar aqui, você vai ver que a gente pode mostrar que isso aqui é a segunda lei de Newton, mas a gente vai deixar isso para uma próxima ou num outro momento, tá bom? Bom, amiguinhos, é o seguinte, como o vídeo já está ficando bastante longo, com 13 minutos, eu vou parar esse vídeo por aqui, vou colocar um segundo vídeo, tá bom? Às vezes você prefere ver tudo no mesmo vídeo, mas eu vou colocar um segundo vídeo resolvendo exercícios deste assunto, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá bom? Então, aqui está a nossa revisãozinha, está feita a nossa revisãozinha, pega agora lá a sua apostila de número 2 e vai lá para o próximo vídeo. Se ele já estiver pronto, eu vou colocar o link dele aqui, então já vai para a aula de resolução de exercícios da aula 18 e 19, tá bom? Um abraço e até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau!